A entrevista faz parte do primeiro contato do enfermeiro com o paciente. E para quem acha que é apenas um jogo de perguntas e respostas, eu acho melhor assistir esse vídeo até o final. E claro, eu não poderia deixar de convidar você a se inscrever aqui no canal, já deixa sua curtida aí. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então vamos lá, vamos ver aqui o conceito do que é a entrevista. Vamos aqui para o nosso telão. É um efetivo instrumento no desenvolvimento da prática profissional cotidiana, especialmente para a coleta de dados, que usualmente ocorre numa fase inicial do contato entre o paciente e a enfermeira ou o enfermeiro. E esta é a primeira melhor oportunidade do paciente dizer como percebe o seu estado de saúde. É a partir desse conceito e dessa importância desse instrumento que é a entrevista, é que nós vamos caminhar para fazer uma entrevista compreensiva. E quais são os objetivos dessa entrevista? O primeiro objetivo é estabelecer o contato com o paciente, levantar dados para nortear a assistência e estabelecer confiança. É no início, é na entrevista que a partir daqui você consegue a confiança desse paciente e com certeza ele vai te ajudar na assistência, ele vai ser um aliado, dependendo de como você levar essa entrevista, manusear essa entrevista, você vai ter o paciente como aliado ou não. E qual é o papel do enfermeiro? O enfermeiro ele tem que saber ouvir e entender o paciente, ele tem que saber explorar os dados que o paciente traz, ele precisa demonstrar interesse e conhecimento, ele ser receptivo e estabelecer comunicação com o paciente para que ele sinta a vontade em responder às perguntas. Lembrando sempre que o enfermeiro ele vai fazer perguntas que é do paciente e muitas vezes essas perguntas elas podem ser de intimidade para esse paciente. Você demonstrando isso, essa compreensão, essa atenção, com certeza vai facilitar o paciente em responder todas as suas perguntas. E para que essa entrevista seja enriquecida, o enfermeiro tem que chegar, fazer de uma forma compreensiva, que é o próximo tópico que nós temos que aprender, que é a compreensão de como é a pessoa. O enfermeiro ele tem que passar isso para o paciente, como encara o processo de adoecimento, como esse paciente ele encara o processo de adoecimento. E você tendo essa compreensão, esse entendimento vai facilitar bastante para esse paciente ter essa compreensão, né? Encarar de uma forma positiva. E quais são suas perspectivas em relação ao cuidado? Geralmente no serviço de saúde, os pacientes já chegam com uma ideia de como que vai ser a assistência e cabe a você mostrar para ele qual é a realidade mesmo dessa assistência, se a assistência é melhor do que ele já tem no preconceito dele ou se você vai confirmar aquilo que ele pensa sobre a determinada assistência. Então, o próximo é como pode participar do plano de cuidado. Aqui é fundamental ter o paciente como um aliado no cuidado dele, né? Como o paciente, você esclarecendo para o paciente de como ele pode ajudar na assistência, isso esclarecendo, mostrando para ele, tendo bastante atenção, com certeza vai facilitar o trabalho de enfermagem. E aí agora nós vamos ver o que é que pode atrapalhar nessa entrevista. Qual é as barreiras que você pode enfrentar na hora de entrevistar. Uma das barreiras é essa aqui, ó, defesa e valores pessoais. Devemos deixar bem claro que nós estamos tratando do paciente. Nós não estamos falando dos seus valores pessoais. Você não pode impor sobre o paciente a sua opinião pessoal. Por exemplo, você vai encontrar pessoas que usam drogas, pessoas prostitutas, você vai atender gente branca, gente preta, índio, gente de toda espécie e de muitas culturas, principalmente no nosso país, que é um país enorme, né? E você vai encontrar gente de diversas regiões. E esse paciente tem os seus valores próprios. Então, se nós estamos tratando do paciente, então a sua opinião pessoal
não pode interferir nesse atendimento. A segunda barreira é a autoridade do enfermeiro ou a autoridade da enfermeira, que é uma das grandes barreiras que é encontrada no serviço de saúde, que é a autoridade enfermeira. Você deve ser bastante cordial com esse paciente, porque você não pode impor essa autoridade de uma forma que possa reprimir esse paciente. Eu sei que muitas instituições têm as suas regras para que seja mais organizado, mas você tem que prestar bastante atenção em como você vai impor essa autoridade e essas regras. Então vamos lá, o que é que pode facilitar na entrevista? O que é que pode facilitar aí para que você tenha sucesso na hora de entrevistar? Vamos aqui para algumas sugestões. Nós devemos empregar a autoridade prevalecendo o senso de igualdade, de respeito, dignidade e importância entre dois seres humanos. Acima de tudo, eu sei que o serviço às vezes é bastante corrido, às vezes a preocupação em atender uma demanda que é bastante grande para os profissionais de enfermagem, mas nós não devemos esquecer, gente, nós estamos tratando pessoas. Nós temos que tratar com cordialidade, nós temos que tratar com muito respeito, com muita dignidade. Nós devemos passar para esse paciente que nós nos importamos com o que ele pensa, com os seus valores, nós nos importamos e nós devemos empregar essa autoridade, desse conhecimento, esclarecendo para essa pessoa o porquê de fazer tal procedimento, o porquê de fazer tal prática. Eu tenho certeza que você esclarecendo isso, ele vai te ajudar na assistência de enfermagem. E uma outra coisa importante, que é não podemos nos apoiar só na técnica. Precisamos ter sensibilidade, no senso comum e na espontaneidade. Com certeza, o paciente ele vai ser um aliado na sua assistência. É a confiança. A partir da entrevista que você vai conquistar essa confiança para o próximo passo que nós vamos estudar, que é o exame físico. Então, se você prestar uma assistência de muita atenção, de muito respeito para com esse paciente, com certeza vai criar um vínculo aí de confiança entre enfermeiro e paciente e vai com certeza facilitar o seu atendimento na hora do exame físico.